Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora ao nosso módulo 2, valoração. Vamos entender que tipo de informações, sinais queremos extrair desta camada. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que qual o horizonte de tempo das informações que serão obtidas na camada da valoração. Longo prazo. Então, eu vou falar de novo. Apareceu uma sinalização, eu tomo uma decisão no dia seguinte? Depende, tem que estar alinhado com outras camadas e inclusive as que têm prazo, horizonte de tempo menor, porque esta é de longo prazo. Então, você extraindo a informação, se ela está positiva, negativa, neutra, ou seja, o mercado está muito caro, o mercado no geral está muito barato. Então você vai tomar decisões, né, com base nas demais camadas em conjunto, mas é uma informação importante para o seu mindset. Então, por exemplo, quando na camada da valoração ela está deteriorada, ou seja, o mercado está muito caro, então ela tem uma classificação negativa, quer dizer o quê? Quer dizer que se hoje eu comprar e segurar a minha posição por volta aí de 10 anos, eu vou ter uma performance ruim. Por quê? Porque aí no meio tem um grande mercado de baixa me esperando, as ações estão muito caras, não tem margem de segurança. Agora, se eu entro com essa camada da valoração positiva, ou seja, o mercado muito barato, mostra que se eu for um buy and hold agora, comprar e segurar, tende a ter uma performance muito boa, porque eu estou aí me expondo com uma margem de segurança excelente. E dentro dessa camada, no modelo Visa, a gente extrai uma série de informações importantes. São mais de 20 métricas para verificar se o mercado no longo prazo está muito caro ou muito barato. E a gente gosta, né, e deve trabalhar nesta camada com os extremos. Então, quando tiver uma situação muito extrema, muito caro ou muito barato, aí sim você tem uma sinalização importante e poderosa. No meio do caminho, mercados neutros não diz muita coisa, né? Mas agora mercados assim em extremos, aí a gente realmente tem uma sinalização poderosa. Lembrando que nesta camada, nosso algoritmo utiliza essas mais de 20 métricas, sendo aí uma delas aí um modelo proprietário, ou seja, calculado, né? A metodologia foi desenvolvida por mim com base na experiência e nas demais métricas, o que funciona e o que não funciona. Eu construí o meu próprio modelo de valoração, que depois eu vou falar como ele funciona. Em relação a essa camada, que tipo de informações que são verificadas, né, para saber se o mercado está muito caro ou muito barato? É você olhar desde estimativas da taxa de lucro pelos analistas, principalmente o que a gente chama de derivada. Derivada a gente quer ver a aceleração, né? A gente quer ver o crescimento, né? A taxa de crescimento da taxa de lucro. Aí você pode olhar até a derivada da derivada, né? Tipo, a aceleração da aceleração, porque eu quero ver como está se movimentando. Se os analistas estão esperando uma taxa de lucro crescendo cada vez mais, ou pelo contrário, elas estagnadas e caindo. A gente vai olhar a relação entre os ciclos econômicos e as margens de lucro. Isso é muito importante, porque você tem momentos quando a margem de lucro está muito saturada, ou naquele setor, ou no geral, a tendência é aquilo começar a cair, porque você tem novos entrantes naquele setor. Da mesma forma, no geral, você tem a chamada regressão à média. Eu, particularmente, não acredito na regressão à média em nada, mas no quesito crescimento de taxas de lucro, você tem esse fenômeno ocorrendo. Tem até uma fórmula matemática que você pode utilizar para verificar isso, que o grande matemático Benoit Mandelbrot, pai da geometria fractal, utiliza para ver tendências persistentes e antipersistentes, que é o coeficiente de Hurst. Coeficiente de Hurst, eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas é uma forma de você matematicamente saber se determinada série está para começar a produzir a chamada regressão à média, ou seja, vai subindo, mas tem um momento que volta e vai.
Poucas coisas na natureza têm essa característica. Se você pegar outras e tentar aplicar o coeficiente de Hurst, calcular, você vai ver que não tem regressão à média e você só vai tomar prejuízo se você generalizar essa regra. Então, por isso eu fiz questão de fazer esta ressalva. Outro ponto interessante que é verificada nessa camada é em relação aos ciclos econômicos e a expansão dos lucros. Lembrando que o melhor dos mundos é quando você está lá, né, naquela situação de uma transição de um processo recessivo para uma estabilidade e uma recuperação econômica, na hora que a economia volta depois de uma grande recessão. Você tem uma expansão absurda nas taxas de lucro, porque aí você tem um aumento nas vendas, um aumento na margem de lucro. É como se tivesse represado isso, e aí de repente explode. Da mesma forma, quando você tem ciclos que estão começando a estagnar, taxas lá na lua, etc., aquilo lá começa a ficar estagnado e sinalizar que vai retornar também. Começa a aumentar muita competição, as margens vão diminuindo, enfim. Tem como olhar tudo isso na camada da valoração, porque a gente quer olhar justamente se, no geral, as empresas estão muito acima dos seus fundamentos precificadas no mercado ou muito abaixo. Então vamos dar alguns exemplos também de algumas métricas que são consagradas e os prós e contras de utilizar elas. Vamos lá, começando aí, põe na tela aí, Gutão, o famoso, né, Case-Shiller, né, que é uma métrica de valoração que é calculada pelo economista laureado com o prêmio Nobel Robert Shiller, e é bem interessante, olha só o que ele pega. Você tem aí, desde 1880, é uma relação, ele pega a cotação do SP 500 dividido pela média do lucro por ação dos 10 anos anteriores, corrigidos pela inflação lá dos Estados Unidos, que é o CPI. Então, na verdade, ele está fazendo um preço-lucro, né? E o lucro ele está considerando uma média de 10 anos, ou seja, bem significativo, e ainda corrigido pelo CPI. Se você vai usar esse indicador PL para você analisar individualmente uma ação, tem que tomar muito cuidado, você tem que considerar também a taxa de crescimento dessa empresa em conjunto, mas para olhar um panorama aí de longuíssimo prazo no geral, dá umas informações muito interessantes quando o mercado está muito caro e quando ele está muito barato. Dá uma olhada aí no gráfico, vamos voltar aí com o gráfico, que você tem lá 1929, ó lá, mercado marcando aí quase 34, 35 vezes o lucro, depois desabou, ficou muito barato, depois 1966, olha lá, outro destaque que eu quero dar, lembra? Olha lá 81, olha lá, 1981 a gente vai ver depois na camada de sentimento, como saiu uma revista aí decretando a morte das ações, e olha onde estava o PL, o preço por lucro aí, estava muito baixo aí, próximo aí a 5 vezes, ou seja, muito barato o preço em relação aos lucros, a média dos lucros dos últimos 10 anos. Olha lá 2000, bolha da internet, foi o recorde aí da história que você tem se aproximando de 45. E agora olha onde a gente está hoje em 2019, aí ó, pô, acima dos anos 30 ali, né, de 1929, mas ainda um pouco abaixo do ano 2000, mas pelo Case-Shiller mostra aí claramente um mercado muito caro. Qual que é o problema desse indicador? Ele é bom, mas tem momentos que ele pode superestimar ou subestimar se está caro ou barato, mas no geral vai funcionar muito bem. Porém, você teve uma série de mudanças contábeis nos Estados Unidos, principalmente eu destaco uma mais recente, lá em 2002, 2003, quando você teve os escândalos contábeis da Enron e da WorldCom. Uma outra métrica de valoração consagrada é o modelo de Tobin, né? O Q, o famoso Q de Tobin. O que ele faz? Ele calcula o valor de mercado dos ativos e o custo de reposição. Então vê quanto o mercado está precificando e quanto seria o custo de você repor esses mesmos ativos para você ver se está distorcido ou não. Lembrando que na camada da valoração a gente quer sempre ver os extremos. Então põe na tela aí a razão de Q de Tobin atualizada. Dá uma olhadinha aí, funcionou bem, mostrando lá o ano 2000 como muito caro mesmo, e depois funcionou também muito bem, mostrando o mercado barato lá, 2002, 2003, mas você vê como já teve uma leve diferença em relação ao Case-Shiller, mas tem gente que gosta de olhar
o Q de Tobin. Por enquanto a gente está vendo esses múltiplos, né, algumas métricas de valoração. Você tem formas de valoração para empresas que você faz o fluxo descontado da empresa, aí você traz a valor presente. Você tem outras métricas muito interessantes também, consideram a taxa interna de retorno. Enfim, a gente usa mais de 20 métricas de valoração e uma exclusiva que só nós temos e só o modelo Visa tem. Então vamos ver uma outra, só para vocês entenderem como é que vai funcionando. Tem um outro método muito consagrado que é chamado modelo de Warren Buffett. O que o Warren Buffett gosta de olhar? Ele olha o valor de mercado em relação ao PIB. Então a capitalização do mercado dividido pelo PIB. Então põe na tela aí esse indicador aí, Gutão, olha aí. Então você vê que funcionou muito bem também para capturar ali os anos 2000, anos 2002, enfim. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa métrica que o Warren Buffett gosta, porque a gente está misturando o valor de mercado, que é estoque, né, com o fluxo. O PIB é fluxo, ele é calculado por um intervalo de um ano e o valor de mercado é um estoque, né, vai cumulativo ao longo do tempo. Então, misturando então algumas coisas aí. Tem um pior, se você for pegar das métricas que a gente mostrou para vocês, Case-Shiller, Q de Tobin, Warren Buffett, e ver o que aconteceu, qual foi o retorno posterior dos próximos 10 anos do índice S&P 500, você vai ver que pior desempenho foi o modelo de Warren Buffett, o melhor ainda foi o Case-Shiller. Então você tem esses múltiplos, né, consagrados, essa forma de olhar, mas a gente usa mais de 20 métricas para ver se o mercado está caro ou barato, tanto para o mercado norte-americano, que você tem uma riqueza de dados muito grande, quanto para outros países e também, inclusive, o Brasil, que faz parte da cobertura do modelo Visa. Tá, como é que funciona esse indicador proprietário que a gente utiliza aqui? A gente quer verificar, na verdade, o nosso modelo verifica simplesmente a alocação dos investidores em ações. Por quê? Porque se você for ver a demanda por ações, ela depende de uma série de variáveis. Lucro, taxa de juros, a inflação, o grau de propensão ao risco, enfim, as decisões, etc., sentimento e tal. Agora, o que foi descoberto? Foi descoberto quando que você verifica lá todo o mercado e vê que a maior parte das pessoas tem um percentual alocado em ações muito alto historicamente, mostra que tende aos próximos 10 anos a performance ser muito ruim. Da mesma forma, você tem uma baixa alocação por ações, muito baixa historicamente, ali se olhar, não tem nada quase na carteira das pessoas, os próximos anos, 10 anos, tende a ter uma performance muito positiva, justamente porque tem poucas pessoas, com a melhora da economia, você usando as outras metas, tá vendo? Vai expandir os lucros, vai ter uma maior procura por alocação de ações, da mesma forma, quando o mercado tá lá, muito caro, tá todo mundo comprado, você, pelo contrário, né? É muita gente para se desfazer e principalmente de posições grandes. Então, é um indicador de valoração que considera esse percentual alocado nas carteiras dos investidores, é calculado tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil e combinado com todas essas métricas, o algoritmo chega na informação em um denominador comum para ver se este mercado, com base em todas essas informações que vimos aí, múltiplos, estimativa de crescimento de lucros, considerando essa regressão à média, posição do ciclo econômico, percentual de alocação nas carteiras. Então, para você ver essa mistura toda nesse caldeirão, se o mercado está muito caro ou se o mercado está muito barato. Ou seja, com base nos fundamentos, nas expectativas, se as ações estão, em geral, muito acima ou muito abaixo do que deveriam valer, para a gente começar a análise das camadas com essa informação essencial de longo prazo. É interessante notar que muitas vezes o que vai acontecer? Você tem um ciclo de alta, o mercado está barato, barato, neutro, neutro, caro, fica muito caro. E como ela tem uma sinalização que não é boa de timing, o mercado pode permanecer muito caro por muito tempo. Então quem olhasse isoladamente apenas essa camada, às vezes deixa de ganhar muito dinheiro.
ou entra cedo demais, porque o mercado pode ficar muito barato muito tempo. Por isso que a informação só é válida e importante quando a gente combina com as demais camadas que a gente vai ver a seguir no próximo módulo, começando a seguir com indicadores antecedentes econômicos.